A terceira temporada de Jujutsu Kaisen chegou com o jogo do abate, ou Migração à Extinção, que é um jogo com muitas regras e que está muito confuso mesmo tendo tido um episódio só para explicar tudo isso. Então fiquem tranquilos que nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é o jogo do abate do mundo de Jujutsu Kaisen. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de vídeo mais didático pra gente tentar explicar de um jeito mais resumido e mais fácil de se entender do que é o jogo do abate, que é o jogo que vai carregar a trama desta terceira temporada que já está em lançamento. O terceiro episódio dessa temporada foi só pra explicar o jogo, mas mesmo assim eu vi muita gente ainda confusa com essas regras que são realmente meio complexas, o jeito que eles explicam aí é meio bagunçado mesmo. Então eu tô aqui pra tentar resumir, no final do vídeo vocês me falem se ajudou ou não. Bom, primeiro de tudo a gente tem o Kenjaku. O Kenjaku é o cérebro que está na cabeça do Geto atualmente. É um feiticeiro praticamente milenar que fica trocando de corpos e conforme ele vai indo para outros corpos ele vai adquirindo poderes desses corpos e ele tem um plano muito bem estabelecido de trazer de volta a Era de Ouro dos feiticeiros Jujutsu. Ou seja, quanto mais gente com energia amaldiçoada, melhor pro plano dele. E esse é um dos pontos do jogo do abate. Porque lá no final da temporada passada, depois do incidente de Shibuya, ele absorveu o Mahito. O Mahito tem a habilidade de transfiguração de alma. Ele, como no corpo do Geto, estava mantendo o Mahito por perto porque ele queria que o Mahito evoluísse essa habilidade. Aí no final da luta com o Itadori, o Mahito virou um demônio diferente, parecia uma Horaga até em termos físicos, tá? Só. E era isso que o Geto queria, o Geto Kenjaku, né? E aí quando ele vê que o Mahito evoluiu, ele absorve o Mahito e acaba adquirindo essa habilidade. Depois disso, ele consegue colocar o plano dele em ação. Ele usa essa habilidade de transfiguração de alma, de poder alterar as almas das pessoas, para colocar energia amaldiçoada dentro de pessoas comuns. Ou seja, quem não era feiticeiro Jujutsu, quem não tinha energia amaldiçoada para usar, agora tem. Quem não conseguia enxergar demônio, agora enxerga. Então ele colocou civis com energia amaldiçoada potencialmente para se tornarem feiticeiros Jujutsu. Outra coisa que ele fez, isso aí levou mais tempo também, é que aos poucos ele foi dando objetos amaldiçoados para algumas pessoas, inclusive a irmã do Megumi, por isso que ela estava adormecida. Todas as pessoas que receberam esses objetos, elas apagaram, e agora elas despertaram porque ele colocou o plano dele em ação, e por isso também que a irmã do Megumi acordou. Só que todas essas pessoas, tanto as que receberam essa energia amaldiçoada através da transfiguração, quanto as que acordaram com os objetos amaldiçoados e com essa energia dentro delas, estão dentro do tal jogo do abate que vai começar, ou Migração à Extinção. Basicamente, essas pessoas são forçadas a participar de um jogo de pancadaria solta, X1, você encontrou outra pessoa na rua, você vai sair na porrada com ela por 19 dias. Ao fim desses 19 dias, todas essas pessoas vão morrer. Por isso que o nome é Migração à Extinção, porque elas estão indo caminho à morte também, né? Ele quer acabar aí com a humanidade, fazer todo mundo ser feiticeiro Jujutsu, e todo mundo que foi transfigurado por ele tá caminhando para morrer. Então, por isso que o Megumi quer entrar, porque o jogo dura 19 dias, então ele tem 19 dias pra dar um jeito da irmã dele sair, porque se o jogo acabar e ela ficar viva, ela sobreviveu, conseguiu ganhar, é só proteger ela até o final. Não. Se o jogo acabar e ela ficar viva, todo mundo que sobreviveu ali, que teve essa energia amaldiçoada adicionada pelo Kenjaku, vai morrer. Então, como esse jogo oferece a possibilidade de você conseguir um determinado número de pontos e criar uma regra, o Megumi quer criar uma regra de tipo assim, quem quiser sair do jogo pode sair vivo, tá ligado? É basicamente isso que ele quer fazer, porque ele quer salvar a irmã dele, é uma das possibilidades. Então agora que a gente falou do plano do Kenjaku, como funciona esse jogo? Esse jogo tem alguns pontos ao longo de Tóquio aí, onde vão ser as arenas de batalha, e aí você entrando nesses pontos, você vai sair na porrada com a galera que tá ali dentro. Quanto mais gente você derrotar, você matar, você vai ganhar os pontos. Quanto mais pontos você tiver, mais você vai crescendo dentro do ranking do jogo. E se você chegar num determinado número de pontos, 100 ou 1000, né, eles explicam lá certinho, você pode criar uma regra. O jogo manda em si próprio, ou seja, o Kenjaku que inventou esse jogo, ele não consegue ditar as regras do jogo não. Ele também é um participante como outro qualquer, com o acréscimo de que ele é muito poderoso, né? Ele é um dos feiticeiros mais poderosos, até porque ele tem 1000 anos de idade e ele está no corpo do Geto, que já sozinho já era um baita de um feiticeiro poderoso. São 1000 feiticeiros Jujutsu espalhados, basicamente, né? São 1000 pessoas com energia amaldiçoada espalhadas por Tóquio saindo na porrada.
Basicamente, o que a história, o que esse contexto quer é fazer isso, fazer uma pancadaria generalizada em um monte de gente que tem poder de feiticeiro Jujutsu. Jogo que manda. As 8 regras impostas impedem que até o Kenjaku haja livremente na disputa. O jogo se autogoverna e é regido por uma teia de votos e condições estabelecidas. O Kenjaku mesmo fez isso, visando levar as pessoas que estão participando ao seu potencial máximo, para criar o caos incontrolável, assim gerando também uma quantidade de energia amaldiçoada maravilhosa para ele, que quer absorver tudo isso e que quer mesclar todo mundo com o Mestre Tengen. Mas antes de falar do Tengen, vamos falar das regras. Regra número 1. Após despertar uma técnica amaldiçoada, o indivíduo deve declarar sua participação no jogo do abate, entrando em uma barreira à sua escolha dentro de 19 dias. Então tem várias barreiras de Tóquio. Quando a pessoa acordar, assim como a irmã do Megumi, ela tem que declarar sua participação ou ela vai morrer. Se ela declarar, ela vai morrer ao final dos 19 dias. Se ela não declarar, ela morre na hora. Regra número 2. Qualquer jogador que não seguir a regra anterior está sujeito à remoção da técnica amaldiçoada, que provavelmente resultaria na sua morte. Ou seja, despertou, tem duas escolhas: ou entra no jogo ou morre. Regra número 3. Qualquer pessoa que não seja jogador e que entre por uma barreira é imediatamente registrada como um jogador, e aí se considera que declarou a sua participação ao entrar. A regra número 4. Os jogadores acumulam pontos ao eliminar outros jogadores. Então, basicamente, até aqui, tudo tranquilo. Regra número 5. Os valores dos pontos são atribuídos pelo jogo e representam o valor da vida de cada jogador, sendo que os feiticeiros geralmente valem 5 pontos e os não feiticeiros 1 ponto. Essa regra de pontuação aqui é basicamente o que a gente vê em One Piece, por exemplo, quando eles estão em Dressrosa, que o Doflamingo coloca estrelas valendo para cabeça de cada um lá. O Sop vale 5, o Luffy, o Zoro e sei lá quem valem 4, e a galera vai valendo 3, por aí vai. Os feiticeiros Jujutsu valem mais, é também o que está acontecendo em One Piece com a Cross Guild colocando recompensa em marinheiro, né? Os almirantes valem um determinado número de estrelas, aí os vice-almirantes valem um pouquinho menos e por aí vai. Então aqui funciona do mesmo jeito, você vai acumulando esses pontos conforme você vai derrotando pessoas. Quando você tiver um determinado número de pontos, essa é a próxima regra. Excluindo o valor da sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar a adição de uma nova regra no jogo do abate. Então, cada jogador que fizer 100 pontos, tirando os pontos que ele já tem pela vida dele ali, então o feiticeiro Jutsu tem 5, outro ali tem 1, tudo mais, ele pode adicionar uma nova regra, e é qualquer regra, tá ligado? Se ele falar, eu quero todo mundo usando camisa do Corinthians aqui dentro, vai todo mundo aparecer com a camisa do Corinthians ali. Basicamente é isso. Regra número 7. O jogo deve aceitar a regra proposta sob a condição anterior, a menos que ela cause um impacto significativo a longo prazo no jogo do abate. Então ele tem um limite de regra. Você não pode, por exemplo, chegar e falar, eu quero que esse jogo acabe agora e que todo mundo permaneça vivo. Isso não dá pra fazer. Então tem um ponto máximo até onde a regra vai. Basicamente um desejo que você pode fazer pro gênio da lâmpada. Você não pode deixar qualquer coisa pra ele, tem uma limitação ali. Regra número 8, se a pontuação total de um jogador não mudar por 19 dias consecutivos, ou seja, se esse jogador ficar escondido, parado, ele será submetido à remoção da técnica amaldiçoada, provavelmente morrendo. Então, basicamente acontece com ele a mesma coisa que acontece com quem ganhou esse poder e não entrou no jogo. E aí a gente chega no objetivo final do Kenjaku. Ele planejou esse jogo em séculos de experiências. O conflito gera enormes quantidades de energia amaldiçoada que o Kenjaku planeja usar para fundir todos os não feiticeiros do Japão com o Mestre Tengen, o feiticeiro imortal que Itadori busca no episódio 2. O feiticeiro imortal que explica para eles como está funcionando esse jogo no episódio 3 também. O Mestre Tengen é um feiticeiro bem antigo que tem que mudar o seu corpo de geração em geração. Quando isso falha, ele atinge esse estado que ele está agora, que ele é mais próximo de ser uma maldição do que uma pessoa, e ele basicamente é o mundo. Aquele Mestre Tengen que a gente vê, ele é só um avatar do potencial que o Mestre Tengen tem, ou seja, dá realmente para fundir a energia dele nas outras pessoas, para tornar essas pessoas uma criatura nova, que a gente não sabe nem o que vai ser quando acontecer, caso aconteça. Ou seja, se o Kenjaku tiver sucesso no plano dele, ele vai pegar todas as pessoas do Japão e vai usar a energia que existe no Mestre Tengen para fundir todo mundo com o Mestre Tengen, que basicamente é uma energia que vive no mundo atualmente, certo? E essas pessoas virariam sei lá o que. Talvez maldições, talvez feiticeiros, a gente não sabe, o Kenjaku não sabe, e ele quer fazer porque ele é um cientista maluco, e ele quer ver o que acontece, e ele quer trazer de volta a Era de Ouro dos Feiticeiros Jujutsu também. Resumindo,
É uma grande pancadaria entre usuários de energia amaldiçoada feita pelo Kenjaku para obter mais poder, mais energia amaldiçoada. Megumi e os outros entram para salvar a Tsumiki, que é a irmã dele, mas tem que fazer isso seguindo as regras do próprio jogo. Eles também têm um outro objetivo, um objetivo também bastante urgente, que é de encontrar uma pessoa, é o anjo, né? Eles falam nesse episódio 3, encontrar o anjo que tem uma habilidade de reverter qualquer feitiço, ou seja, ele pode quebrar o bloqueio que está aprisionando o Gojo. Ele pode quebrar o selamento do Gojo, libertando o Gojo. Tinham outras duas possibilidades de libertar o Gojo desse selo, mas o próprio Gojo destruiu as duas em outras missões que ele fez no passado. Por quê? Porque ele é Satoru Gojo e ele faz essas merdas também porque ele é muito foda. Então basicamente, gente, o Kenjaku pegou um monte de humano, transformou esse monte de humano em seres com energia amaldiçoada, seres que potencialmente poderiam ser feiticeiros Jujutsu, e colocou todo mundo pra sair na porrada, porque ele quer o máximo de energia amaldiçoada acumulada. Então se essas pessoas lutarem pela sua vida, elas vão usar o máximo que elas puderem. Ele quer acumular o máximo pra pegar todo mundo do Japão e fundir com essa energia que atualmente é o Mestre Tengen, um feiticeiro milenar aí que ainda existe, mas existe mais como um conceito, mais como uma maldição do que como uma pessoa. Ao fundir todo mundo do Japão com o Mestre Tengen, essas pessoas se tornariam algo novo que o Kenjaku quer ver o que vai ser, e ele quer também trazer de volta a era dos feiticeiros Jujutsu. Talvez ele transforme todas essas pessoas, caso ele consiga sucesso no plano dele, em maldições, talvez em feiticeiros, talvez em uma coisa completamente nova, aliens, quem sabe, né? Então é isso que ele quer testar. Caso ele vença o jogo do abate, que é um jogo que ele não comanda, ele não controla, ele é só um participante como outro qualquer, ele conseguiria colocar esse plano em ação. Mas caso o Megumi, o Itadori e companhia consigam libertar o Gojo, aí a gente sabe que não tem como o Kenjaku ganhar do Gojo. Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo bem explicado, resumido, mas se ficou confuso também, comentem aqui embaixo que eu tento fazer shorts, que eu tento explicar também nos comentários, porque realmente é uma parada meio complexa, mas que basicamente é só uma desculpa que o autor de Jujutsu encontrou para botar uma pancadaria generalizada, mais generalizada ainda do que a gente teve no incidente de Shibuya. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.